a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. A partir do versículo 1. Jeremias 29, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha, os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elassa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais, procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Louvado seja o nome do Senhor. Podei vos assentar. Irmãos, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia por várias situações a qual o próprio povo de Israel causou. Essa situação do povo ter sido forçado a estar indo para a Babilônia no cativeiro foi criada pelo próprio povo de Israel. O povo de Israel, diz a palavra, dentre os povos, era o menor de todos os povos que Deus escolheu. Era o povo amado do Senhor. O povo de Israel recebeu de Deus as maiores e melhores promessas, que ele seria cuidado por Deus, que se eles obedecessem a Deus, eles seriam felizes na terra, eles seriam prósperos.
os outros povos não poderiam contra eles. Mas o que causou isso foi a desobediência do Senhor, da sua palavra. O povo de Israel, naquela época, era um povo desobediente a Deus. Era o povo que passou a praticar injustiça, violência, corrupção, prostituição. Prostituição, irmãos. O povo de Israel se prostituiu com outros povos, com outros deuses. Essa foi a causa dessa situação do povo de Israel ter sido levado cativo por Nabucodonosor, rei da Babilônia. O povo de Israel foi forçado a esse exílio, foi levado à força. Israel foi destruída, ficaram poucos em Israel. O povo foi levado cativo para Israel. A situação que nós vivemos hoje parece ser idêntica do povo de Israel. Olha a nossa situação hoje, irmãos, como nós estamos reunidos aqui. Mas Deus, através do profeta Jeremias, envia ao seu povo uma carta de encorajamento, uma carta de esperança para nós. Nos últimos 10 dias, 15 dias, eu nunca tinha vivido isso, irmãos. Foram para mim vamos dizer, um dos piores momentos que eu vivi. Eu nunca recebi, fora da congregação, tantos pedidos de orações por pessoas que estavam enfermas por causa da situação que nós estamos vivendo hoje. E até próprio dentro da congregação, nós sabemos o que está acontecendo. Eu perdi nos últimos 10 dias, 3 colegas de trabalho. Graças a Deus, um deles que eu conhecia, eu sabia que ele é um servo do Senhor e creio que ele está dormindo, esperando o grande dia de encontrar com Cristo. Mas a situação que nos traz nesse momento que nós estamos vivendo parece ser semelhante ao que Israel viveu. E Deus nos traz hoje para nós uma carta de esperança, que é a palavra dele. É uma carta de esperança para os cristãos e também uma carta de esperança para a humanidade. A solução do que está acontecendo, do que nós estamos vivendo, talvez não é o remédio, irmãos. Eu tenho quase certeza que não é a vacina a solução. A solução é um coração arrependido diante do Senhor. Um coração quebrantado, como foi falado hoje, a qual o Senhor não resiste. E Deus nos traz, nessa manhã, nessa carta, algumas recomendações para a humanidade e principalmente para a igreja dele. A travessia de Israel para a Babilônia, muitas pessoas ficaram pelo meio do caminho. Talvez muitos justos ali morreram, ou morreram na invasão, ou morreram no meio do caminho. A distância de Israel até a Babilônia é mais de 1000 quilômetros. Israel, se fosse de carro de Israel até o Iraque, que a Babilônia ela fica na região do Iraque, levaria-se, eu acho que 12 horas de carro. Mas você imagine você caminhando 1000 quilômetros no meio do deserto. Ali não havia a sombra de dia, a nuvem de dia para trazer sombra em cima do povo. Não havia ali a coluna de fogo à noite para aquecer o povo. O povo começou já ali a receber o castigo pela desobediência. Deus é justo, irmão. Por muitas das vezes eu vi pessoas dentro do meu carro dizer que Deus não ia fazer mal a ninguém. Isso não é de Deus. Se é de Deus ou não é, Deus está permitindo acontecer. E nós estamos vivendo esse tempo e nós somos privilegiados porque nós conhecemos a palavra de Deus.
E a nossa esperança tem que estar nessas palavras a qual Deus está nos deixando aqui hoje. Não se apegue, irmão, a nada desse mundo. Se apegue em Deus, em sua palavra, pois ela é a nossa esperança. O texto começa dizendo que assim diz o Senhor, no versículo 4, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. A primeira recomendação de Deus para nós está no versículo 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Primeira recomendação de Deus essa manhã, essa carta a qual Deus nos traz, e continuamos, irmãos, a orar. Deus nos manda a orar. Procurai a paz da cidade. Em 1 Timóteo 2, de 1 a 3, Paulo escreve a Timóteo, exortando a orar pelas autoridades. Orar pelas autoridades. Para aqueles que estão em autoridades. Vamos ler o texto, irmãos? 1 Timóteo. 1 Timóteo 2. Mantenha aberto no livro de Jeremias, que nós vamos estar em cima desse texto hoje. 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Paulo: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Deus manda-nos orar, continuar orando pelas autoridades, orar pelo nosso país, orar pelos povos, orar pelos homens, orar para que eles venham se arrepender, que eles venham entender e compreender que o Senhor tem o poder para cessar o que está acontecendo. Orar primeiramente um coração arrependido diante do Senhor. Tenho recebido muitos vídeos, e glória a Deus que alguns desses vídeos que vêm pela internet falam em arrependimento. Nós precisamos arrepender. Deus, através dessa carta, nos pede para orar pelo nosso país, orar pelos povos, orar pelas autoridades e principalmente orar para que Deus traga um coração arrependido diante dele, que o povo venha se arrepender, que as autoridades venham se arrepender. Deus é poderoso para salvar a todos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Ezequiel, capítulo 33, 11. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que o ímpio se arrependa. Orar pela nossa casa, pela nossa família, para que os nossos venham se arrepender. Outro dia, numa reunião em família, um veio e falou assim: eu não oro mais pelo fulano, cansei, não oro mais. Não, nós não podemos cansar, irmãos. Devemos continuar orando por eles. Quantos servos do Senhor na Bíblia orou durante anos, durante décadas. Eu trouxe aqui uma vez um exemplo do vizinho meu, que a mãe orou por ele durante décadas. O menino era viciado, drogado. O pai já não achava jeito no menino. Viu o menino somente em 3 situações: cadeira de roda, cadeia, cemitério. Mas a mãe, crente, temente do Senhor, perseverou ali em oração. E para a honra e glória do Senhor, o rapaz foi salvo, foi liberto. Hoje é um servo do Senhor, que dá testemunha do Senhor, está na casa do Senhor, vive ali na presença do Senhor. Isaac orou 20 anos por Rebeca, para Rebeca conceber e ter um filho. Ela era estéril. Não existe impossível para Deus, irmãos. Nós devemos continuar orando, intercedendo, pedindo a Deus, para Deus salvar e libertar, para Deus trazer ele no coração, quebrar o coração duro.
que esse seja, irmãos, guarda no coração essa palavra, orientação de Deus para nós essa manhã, continuar orando, orar pelos nossos irmãos, os irmãos, ó Deus, irmãos que devido ao que está acontecendo se afastaram da presença do Senhor, irmãos que se esfriaram espiritualmente. Irmãos, eu lembro, irmãos, que um mês antes de começar a situação, essa sala estava cheia. Nós tivemos que comprar mais cadeiras. As cadeiras estão aí. Muitos irmãos se esfriaram na fé. A um dado momento parecia que nem tinha pandemia, a cidade estava aberta. Mas os irmãos se esfriaram, não estão tendo força para voltar. Cabe a nós como igreja orar e interceder por eles, para que o Senhor também venha livrá-los do mal. Amém? Amém. A carta do Senhor à igreja, a todo o povo também, fala-nos, irmãos, no versículo 4 a 7, vamos ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casa e habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, e dai às vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não diminuais. Deus os chama, irmãos, a buscar estar sempre crescendo. O povo de Deus foi levado cativo à Babilônia. O povo de Deus, Deus manda através dessa carta, a qual Jeremias manda entregar ao povo. Manda, edificai casas e habitai-as. Edificai casas e habitai-as. Nós estamos aqui, irmãos. Nós edificamos casas e habitamos nessa terra, mas nós não somos daqui. Mas Deus manda nos edificar casas e habitarmos aqui. Nós somos aqui passageiros nessa terra. Não se apegue às coisas dessa terra. Nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito na nossa vida e Deus espera cumprir o que nós vemos fazer, aquilo que é a vontade dele, que é multiplicai-vos e não diminuais. Queremos multiplicar sim, irmãos, em quantidade. Queremos que as pessoas venham aqui adorar ao Senhor. Queremos que as pessoas venham aqui e tenham suas vidas transformadas, que venham batizar, que venham ser salvas. Mas nós temos que continuar buscando cada vez mais crescer no Senhor, continuar buscando no Senhor, na sua palavra, continuar se fortalecendo no Senhor. Nós precisamos continuar crescendo. Nós não podemos ficar parados. Se a gente parar, é igual carro velho abandonado. Onde minha esposa morava, tem carro lá que está abandonado lá, parece que tem décadas que está lá, parado lá. Os pneus já esvaziaram, a roda já está no chão, os carros estão enferrujados e ali passa a virar foco de doença. Passa a transmitir doença para as pessoas que moram naquela região. Nós somos desse jeito. Se nós ficarmos parados, nós vamos adoecer. E nós doentes, nós passamos a contaminar outras pessoas. Como, Ney? Ô irmãos, o nosso testemunho com o cristão conta muito. Um cristão frio, apagado, ele também se revela às pessoas. Ele também se revela às pessoas. Ele não tem força para pregar. Ele não tem força para falar de Jesus. Tudo para ele é normal, é comum. Ele passa a conviver em rodas que não era para conviver. Ele passa a viver uma vida utilizando coisas que não é para ele, que dali não é para ele. Ele gasta o tempo dele em coisas que não edificam a sua vida. E ele passa a achar que isso tudo é normal. Porque quando a gente para de crescer, a gente passa a esquecer daquilo que o Senhor nos ensinou. Quando a gente passa a não observar a palavra do Senhor, é como o povo de Israel. O povo de Israel perecia por falta de conhecimento. Deuteronômio capítulo 6. Deus ali nos manda ensinar os filhos, para que venha passar de geração em geração, e os filhos dos seus filhos.
Então, isso é passado. A gente só pode ensinar se a gente está em constante aprendizado, se a gente está em constante observação à palavra de Deus. A gente só passa a ensinar se a gente está em constante relacionamento com Deus, intimidade com Deus, orando e buscando a Ele. Irmãos, a igreja só vai crescer espiritualmente se a gente continuar na presença do Senhor, buscando a presença dEle. O primeiro texto, o primeiro tópico que Deus nos traz nessa carta é que continue orando. Nós precisamos continuar orando, nós não podemos deixar de orar. Igreja que não ora, ela não cresce. Ela pode crescer momentaneamente em quantidade, mas em qualidade ela é uma igreja fraca, porque ela não ora. Irmãos, isso são causas de muitas das vezes esfriamento espiritual da igreja. A igreja não busca crescimento. Tem pessoas que podem ficar anos e décadas na igreja, mas ela não cresce. Talvez ela senta no mesmo lugar todos os dias de culto. Ela só abre a Bíblia na igreja. Como diz o pastor, ela só ora na igreja. Ela não muda, ela não vê crescimento. Deus tem um ministério para cada um de nós dentro da igreja. Que seja limpar o chão da igreja. Que seja colocar copo para beber água. Irmãos, nós estamos aqui para servir. Nós não estamos para ser servidos. A palavra de Deus nos chama a servir. E quanto mais a gente serve, irmãos, mais nós somos servidos, mais nós crescemos, porque Deus, cada vez mais Ele nos enche. Nós nos tornamos fortalecidos no Senhor. É aquele negócio, quando a pessoa ela vai tirar a carteira, ela é ensinado para tirar a carteira. Para dirigir mesmo, você aprende no dia a dia. E quanto mais você pratica, mais você fica melhor no trânsito. Outro dia desse, irmãos, eu tenho 25 anos de carteira. Outro dia desse, eu consertei o carro, levou para a lanternagem, trocou a traseira do carro, o carro ficou filé. Um mês depois, eu bati o carro no poste, dando ré, e eu fiquei indignado com aquela situação. Sabe por quê, irmãos? Porque você deixa de praticar conforme é mandado e ensinado. Você passa a ser autoconfiante em si mesmo. Irmão, nós não podemos ser autoconfiantes em nós mesmos, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que meditar na sua palavra e buscar de Deus todo dia no fortalecimento. Isso é crescimento para nós. O que está acontecendo hoje na igreja, esse esvaziamento, esse esfriamento, são de pessoas que estão fracas espiritualmente, que não buscam crescer nos ensinamentos do Senhor, naquilo que o Senhor nos mostra. Irmãos, não existe crescimento espiritual da igreja sem buscar oração, meditação na palavra, sem buscar fazer a vontade do Senhor. Não existe. Fazer a nossa vontade só nos afasta do Senhor. A palavra de Deus nos chama a crescimento. Se nós pararmos de crescermos, como o pastor pregou a última vez, nós vamos morrer. O que não cresce, morre. Nós vamos morrer. Nós já não vamos querer vir na casa do Senhor, não vamos querer ler a palavra, nós vamos estar cheios das coisas do mundo. E a palavra do Senhor, nessa carta, Ele nos exorta a crescer. Tomai, mulheres, gerai filhos, filhas, tomai mulheres para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não diminuais. Deus quer, desde o início lá em Gênesis, quando o Senhor falou com Adão e Eva, Gênesis capítulo 1, Gênesis 1, 27 e 28. Diz o Senhor: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Multiplicai e frutificai.
Foi Deus que falou. Cristo Jesus, Mateus capítulo 28, ele deu uma ordem para nós. Jesus deu uma ordem para nós. Ide pregai o Evangelho, né? A toda criatura, batizando, não é verdade? Ensinando todas essas coisas que vos ensinei. Até quando? E eis que estarei com vós todos os dias até consumação dos séculos. É uma ordem de Deus para que a igreja venha crescer, pregar, anunciar o Evangelho, ensinar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus vai estar conosco até os últimos dias, até a consumação do século. Isso é crescimento, não é para ficar parado, é para continuar crescendo, 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 buscar o crescimento. O terceiro ponto da carta a qual o Senhor nos envia a igreja desse tempo também, foi para Israel cativo, pela situação que o próprio Israel criou, trouxe para si mesmo. O que nós estamos vivendo hoje, irmãos, essa situação que nós estamos vivendo hoje, foi o próprio ser humano que criou ela. Se foi Deus que fez ou Deus que permitiu acontecer, mas foi por causa do ser humano. Se a gente voltar a nossa fita um pouquinho aí, uns 2 anos atrás, nós vamos lembrar o que o ser humano estava fazendo, as blasfêmias, porque o ser humano também se prostituiu, os líderes religiosos de Israel se prostituíram naquela época, se prostituíram, deixou o povo se prostituir com outros deuses. A injustiça estava ali no meio do povo de Israel, e no meio da liderança de Israel também. O que está acontecendo conosco hoje, essa situação, fomos nós mesmos que causamos ela, porque Deus é poderoso para cessar isso aí. Deus poderia não permitir isso. E o terceiro ponto, irmãos, versículo 8 e 9 de Jeremias: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os envieis, diz o Senhor. Esse texto, irmãos, a qual o Senhor nos fala através dessa carta, é que tinha profeta no meio do povo de Deus dizendo que Babilônia ali, que eles não iam passar muito tempo ali não, que Deus ia livrar eles, ia libertar eles com pouco tempo. Com a Bíblia aberta, vamos voltar um capítulo aí, em Jeremias capítulo 28. É o que mais está acontecendo nos tempos de hoje, irmãos. O que mais está acontecendo nos tempos de hoje. Tem muito profeta falando aquilo que o Senhor não falou. Cuidado com os falsos profetas. E sucedeu que no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta que era de Gideão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor. Deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os à Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. O profeta Ananias, um falso profeta no meio do povo de Deus, falando aquilo que o Senhor não falou. E nesse tempo não está sendo diferente não, tá?
Tem profeta no meio do povo de Deus dizendo que isso vai passar e que nós vamos viver o maior período de prosperidade que nós já vivemos. Tem profeta no meio do povo de Deus que, outro dia, tempo atrás, eu vivia isso, sabe, irmãos? Isso está anunciando a rádio aí, 2 grandes denominações, final do ano passado, chamando para fazer projeto de vida. Graças a Deus, o Senhor nos abriu os olhos em relação a isso. E uma delas falando assim, como é que é? É o ano do recomeço, final do ano passado. E quantas outras mais não buscam ter uma leitura correta do que nós estamos vivendo, não busca saber o que está acontecendo através da palavra de Deus. Parece que não tem observado como o ser humano está com o coração afastado de Deus. Irmãos, tem muitas igrejas ainda que pregam, irmãos, que pregam uma vida nessa terra, pregam muito o materialismo das coisas. Ainda hoje, na situação que nós estamos vivendo, que irmãos, desculpa falar isso, mas eu tenho visto, observado que a situação, ela não vai melhorar em curto prazo, pelo contrário, vai piorar. Eu já vejo pessoas dando testemunho de pessoas que estão passando fome. E tem muito falso profeta no meio trazendo notícias boas, que a coisa vai melhorar, que isso vai acabar. E se for permissão de Deus mesmo, que é permissão de Deus, que Deus pode cessar. Será que nós não estamos talvez lutando contra Deus, como um áudio há quase 2 anos atrás, que veio falar a respeito disso no início da pandemia? Nós temos que rogar a Deus por misericórdia, pedir a Deus que Deus possa ter misericórdia de nós, possa gerar em nós um coração arrependido diante de Deus, que o mundo possa se arrepender. Cuidado com os falsos profetas, diz a palavra do Senhor. O falso profeta sempre quer trazer falsas esperanças. Falsas esperanças. Um estudo maravilhoso que encerrou hoje, o profeta Isaías. Eu não sei se foi nesse estudo, mas foi Elisete que deu. Profeta, irmãos, em 99,9% das vezes, eles não trazem notícias boas, não. Traz notícia boa? Vamos ler a palavra de Deus no Antigo Testamento. Os profetas, eles não trazem notícia boa. O profeta Jeremias fala assim para o profeta Ananias. Versículo 6 do capítulo 28. Disse, pois, Jeremias, o profeta, : Amém. Quando ele diz assim, irmão, ele não está concordando com o profeta Ananias. Pelo contrário, ele fala assim, e ainda diz assim: assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras, somente a parte A. Mas lá embaixo, ele volta a lembrar o profeta Ananias. Versículo 8: os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram coisas muitas, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, acerca de guerras e de mal e de pestes. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, o enviou. O profeta ali, ele não está repreendendo o profeta Ananias, mesmo porque nós não devemos falar nada daquilo que o Senhor não nos falou.
Pelo contrário, o profeta Jeremias, ele espera Deus falar com ele primeiro, para depois ele falar com o profeta. Ele diz amém, amém, mas volta a lembrar o profeta: olha, os profetas antes de mim e de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras, contra grandes reinos, acerca de guerras e de males de pestes. Ele espera, na verdade, Jeremias, a resposta de Deus para falar com o profeta. E no versículo 15, Jeremias recebe a resposta de Deus para falar a Ananias. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizestes que esse povo confiasse em mentiras. Cuidado com os falsos profetas. Nós esperamos sim que Deus venha nos livrar, mas esperamos sim que Deus venha falar, não um falso profeta venha falar. Como eu falei anteriormente, eu recebi já muitos vídeos falando a respeito do momento que a gente está vivendo, mas são poucos os vídeos que falam em arrependimento. Fala assim: não vamos orar, pedir a Deus um coração arrependido. Não, fala ao contrário: vamos pedir a Deus para repreender esse mal. Não pede para pedir o povo que venha pedir perdão a Deus, para que Deus venha cessar isso. Cuidado com os falsos profetas. Por fim, a quarta mensagem, Deus traz para nós uma mensagem de esperança. Deus fala que, no versículo 10, que o povo vai ficar ali 70 anos em Babilônia. 70 anos é algo até profético para nós. Hoje, Elisete leu o texto, né? Que Sião gerou um filho. Há quanto tempo Sião já gerou um filho, né, irmãos? Há quanto tempo se cumpriu a promessa da figueira? Seus brotos estão tenros, né? É chegado já o verão, né? A parábola da figueira. 70 anos é o tempo de uma geração. 70 anos, o que passar disso até 80, né? Canseiro e enfado. Nunca, irmãos, até então, imaginava viver o tempo que eu estou vivendo hoje. O tempo de viver como a igreja de antigamente, né? O Evangelho chegou até nós, irmãos, porque muitos, como Cristo Jesus, né? O Filho de Deus, morreram por causa dessa palavra. Houve um tempo em que a igreja foi perseguida, em que os cultos eram realizados em cavernas, em cemitérios, os cultos ali, o ensinamento da palavra. Para nós é um privilégio viver esse tempo, irmãos. Ante aquela facilidade que o mundo estava tendo, de você ir para a igreja tranquilo, no ar-condicionado, no carro, uma igreja com uma estrutura bem montada para te receber, com todo o conforto. Antes de viver esse tempo, de ter essa restrição, de saber o que você quer ou não, porque como Elisete viu, não adianta a gente oferecer a Deus bois, ovelhas, se nosso coração nós não temos um coração diante de Deus, um coração que está querendo adorar a Deus. Antes de viver esse tempo, irmãos, onde nós temos restrições, onde nós temos que estacionar o nosso carro longe, para não mostrar que vai haver uma aglomeração, mas estar ali buscando a Deus, do que viver um tempo onde você tem todas as facilidades de vir à igreja, de poder parar na porta, de entrar tranquilo, andar na rua tranquilo, por causa do amor da palavra de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo. E
Deus nos traga uma palavra de esperança, sabe, irmãos? Ele fala nesse texto que, porque assim diz o Senhor, certamente que passados os 70 anos em Babilônia, vos visitarei. Eu creio que está perto do Senhor, não só vir nos visitar, mas vir nos levar. Glória a Deus, aleluia. Está muito próximo, irmãos, da vinda do Senhor. Nos dizem que o Senhor já está chegando. Talvez nós vamos viver coisas piores do que nós estamos vivendo aqui agora. Piores. Mas Deus tem uma palavra de esperança para nós. Passado esse tempo, para Israel foi 70 anos ali na Babilônia. Passado o tempo, que não demora, irmãos. O tempo não está demorando. Deus só está aguardando que as pessoas venham se arrepender. Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Deus só está esperando que muitos venham se converter. Eu ouvi uma pregação semanas passadas que fala da profecia de Joel, que nos últimos dias derramaria Deus o Espírito Santo sobre a terra, que haveria um avivamento. E o pregador disse: irmãos, o avivamento vai ser para poucas pessoas. Às vezes nós estamos fazendo a leitura errada das coisas. Nós estamos vivendo o período da graça, onde a informação está diante de nós a cada momento, a cada segundo. Quem ouviu aí, ou quem viu a informação de que um secretário de saúde vacinou 2 vezes e morreu por essa doença? Quem ficou sabendo disso? Essa informação já chegou. E com essa veio mais um relato de mais 5 pessoas que tomaram o mesmo remédio e morreram da mesma enfermidade. A solução para o mundo é Cristo Jesus. Amém. E a nossa esperança é nele. Deus tem uma mensagem de esperança para o teu povo. E essa é a mensagem que Ele trouxe para nós essa manhã. Continuamos, irmãos, perseverantes na oração. Buscamos o crescimento. Continuamos a buscar crescer. Cuidado com os falsos profetas. E perto do Senhor está da sua vida. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.